Beleza, tranquilidade, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, corrigindo a prova do Enseja 2020 do Ensino Fundamental. Galera, vou resolver as 30 questões aqui, então você vai pegar lápis, borracha, caderno agora para anotar todas as dicas que eu vou dando ao longo da resolução da questão. Eu vou indicar a você vídeos gratuitos para você estar estudando para a próxima prova. Então, para cada questão eu vou indicar um videozinho que vai ajudar você a ser aprovado na próxima prova. Se liga, fique com lápis, caderno e não dê mole. Não fica dando mole não, cara. Você está aqui, você tem que estar se preparando. Não fique deitado, pega uma mesa, pega o lápis, pega o caderno e sai anotando. Ok? Conferiu essa dica? Então vem comigo, vamos nessa? Então, pessoal, olha só, vamos lá. Uma criança viajando de carro com o pai pergunta como se leu o número 200 junto com a letra M na placa que se observa na figura. Com base nas informações da placa, o pai responde 200 e mais M junto querem dizer 200 miligramas. 200 miligramas, gente, é mg, ó, tá? 200 metros é 200 m. 200 mililitros, 200 ml, tá? Mililitros. E aqui 200 minutos é 200 mini, assim que você escreve. Beleza? Então a resposta aqui, ó, muito tranquila essa daqui, não foi? É a letra B. Tem um vídeo que ensina você a transformar de gramas para miligramas. Então assista esses vídeos de transformações de unidades, que é muito importante. E tem mais questões aqui nessa prova com transformações de unidades, ok? Então é bom você reconhecer que unidade que é miligrama, minuto, metro e assim por diante. Ok? Beleza com essa questão? Vamos lá, vamos para a próxima então. Vamos. O edital de um processo seletivo abre 30 vagas para diversos cargos. Encerradas as inscrições, a razão de candidato vaga era de 28 para 1. Olha só, gente, eu não vou ficar lendo esse texto todo, vou botando aqui já, vou adiantando. 28 é o que? A razão candidato. Ó, isso aqui é candidato e aqui vaga. Razão candidato vaga. 28 para 1. Aí você tem aqui 30 vagas. Aqui você coloca X. Então, você vai multiplicar essa regrinha de 3, certo? 28 vezes 30. Bom, como que eu faço essa conta? Eu pego 28 e multiplico por 3. 3 vezes 8, né? Dá 24, certo? Vai 2. 3 vezes 2, 6. E 2... 8. Então 84 e repete um zero aqui. Beleza? 28 vezes 30 dá 840. Bom, eu já sei a quantidade total de candidatos. Beleza? Para aplicação de provas. Beleza. Foi definido pela comissão organizadora que cada sala precisa ter exatamente 56 carteiras, contando que todos os candidatos estejam presentes para a prova. Pretende-se que a escola mais adequada com esse propósito que tenha o menor número de salas, compatível com a exigência da comissão. Para isso, a comissão organizadora dispõe de uma tabela de 4 escolas nas quais possuem o número desejado de carteiras por sala. Bom, gente, eu preciso descobrir. Eu tenho um total, olha o que eu vou fazer aqui, eu tenho um total 840 e ele quer saber quanto que fica isso por cada sala, que contém o quê? 56. Se eu dividir, eu vou ter o quê? O número de salas, não é isso? Então, 840 dividido por 56 dá 1 para 84, falta 28. Abaixo um zero aqui. Bom, 28, vamos ter aqui 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 5, 25. E 3, 28. Para 28 não falta nada aqui. Então, dá 15.
Então, dentro das escolas aqui, qual que eu tenho que escolher que tenha menor? Porque ele falou aqui, ó, menor número de salas. É essa daqui, ó, número 2. Logo, a resposta é letra B. Beleza, gente? Então, veja nesse canal aqui um vídeo chamado Regra de 3, diretamente proporcional. E conta de divisão, gente. Também tem vídeo aqui com conta de divisão que vai ajudar muito você resolver com números inteiros, ok? Divisão com números inteiros, que é muito importante para resolver questões como essa daqui, como vocês viram, né? Eu apliquei uma regra de 3 e depois uma divisãozinha aqui. Vamos lá, gente. Então, um pedreiro precisa pavimentar com lajotas quadradas todo um piso de uma sala. Ele desenhou a vista superior da sala em um papel quadriculado, no qual cada quadrinho da malha representa uma lajota. Então, cada quadrinho desse aqui é uma lajota. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Poxa, 12 lajotas inteiras, né? Opa, tem essa parte aqui de baixo também, ó. 12, aqui, ó, 13, 14, 15, 16. Agora sim, total são 16 lajotas inteiras. Beleza. A loja onde ele vai comprar as lajotas vende apenas lajotas inteiras. Ó, não tem na meia lajota não, tá? Cabendo ao pedreiro recortá-las depois. Além disso, devido ao risco de quebrar durante a obra, né? Esse pedreiro vai comprar 2 peças a mais do que a quantidade necessária. Vai comprar 2 lajotinhas a mais. Que é a quantidade necessária para a pavimentação da sala. Qual a quantidade mínima de lajotas que o pedreiro deve comprar? Quantidade mínima. Bom, gente, eu já sei que são 16 lajotas o quê? Inteiras. Mas agora, para preencher esse cantinho aqui, ó, essa lajota aqui, tá vendo? Esse pedacinho aqui com esse outro pedacinho aqui, ó, o meio vai dar uma inteira. Esse pedacinho aqui com esse pedacinho aqui vai dar mais uma lajota inteira. E aqui vai sobrar esse pedacinho aqui vai ficar metade de uma lajota. Então, nós temos aqui, qual o total, gente? O total são 18 lajotas mais meia. Ou seja, o total aqui, como não pode comprar, né? A gente vai trocar aqui, esse aqui por 1, não dá para comprar meia, então vai ser 19 lajotas. Com ele disse aqui, ó, 2 peças a mais, então eu vou somar mais 2 aqui. O total vai ser o que, gente? 21. Então, resposta letra C. É nesse modelo aqui de geometria plana que você tem que sacar. Beleza? Questão 34. Arthur recebe 2.000 de salário mensal. Ele decidiu agendar uma reunião com seu chefe para negociar um reajuste salarial. Beleza. O índice mínimo de reajuste que ele deve negociar para que o seu salário passe a ser, no mínimo, de 2.500 é. Bom, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o salário dele, que é R$2.000. Eu vou multiplicar por quem? Por X. Por um valor X tal, que transforma esse salário dele em R$2.500. Qual é esse valor X? Bom, eu vou passar para o outro lado dividindo. 2.500 dividido por quem? Por 2.000. Eu tenho 2 zeros aqui, corto com 2 zeros aqui, fica 25 dividido por quem? Por 20. Certo, gente? Então vamos lá, vou fazer aqui em cima. Vou pegar 25 dividido por 20. Isso aqui dá o que, gente? Dá 1 para 25, falta quanto? 5. 5 não dá para dividir, coloco uma vírgula aqui e boto um 0, não é isso? Bom, aqui vai dar 2. 2 vezes 20, 40. Para 50, falta 10. 10 não dá para dividir, coloco um 0 aqui. E quanto que eu dá para 100 dividido por 20, gente? Quanto que ficaria? 100 dividido por 20 dá 5.
ok? 5 vezes 20 para 100 falta nada. Então dá 1,25. 1,25. Esse aqui é o reajuste. Agora, como que transforma isso daqui em porcentagem? Bom, vamos lá. Transformar número, a aula que eu já dei aqui no canal também, explicando como que se transforma número decimal em porcentagem. Ou seja, tem frações em porcentagem, número decimal em porcentagem e assim por diante. Bom, gente, você pega 1,25, isso é igual a 1 mais 0,25. Multiplico todo mundo por 100, certo? Eu vou pegar isso aqui tudo e vou multiplicar por 100. Isso vai ficar 125%, que é igual a 100% mais 25%. Ok? Então, o reajuste aqui, ó, foi de quê? 25%. Foi quanto que eu acrescentei. Não é isso? Ele tinha 2, que é 100%. Eu reajustei o quê? Em 25, vou pegar 100 mais 25. Então, o reajuste foi de 25%. Beleza? Resposta letra B. Beleza, gente? Então, veja as transformações de unidade de porcentagem que tem aqui no canal. Matemática financeira cai bastante. A gente vai fazer muita conta ainda com matemática financeira e é importante você trabalhar essas questões de desconto, aumento. Então, tudo isso que envolve porcentagem, você tem que trabalhar e estudar. Pratique. Os vídeos já têm exercícios resolvidos. É só você pausar o vídeo, né, durante o seu estudo, tentar fazer. Se você não conseguir, você vê. E qualquer coisa, se tiver uma dúvida, bota no comentário aí. Beleza? Vamos lá, vamos fazer a próxima então. Bom, gente, questão 35, você tem que lembrar o seguinte conceito. Vou botar aqui para você, ó. Agudo, ou agutângulo, o ângulo agudo, esse ângulo tem que ser menor que 90 graus. O ângulo obtuso, ou seja, obtusângulo, é o ângulo que tem, ele é o que, gente? Maior que 90. E o ângulo reto, que não vamos usar aqui, é o ângulo que tem, ele é igual a 90. Então, você tem só que lembrar de geometria plana, isso daqui, agudo, obtuso e o reto. Bom, vocês podem observar que esse ângulo aqui, ele é o quê? 130 graus, ele é o quê? É maior que 90, não é? Então, a gente já elimina aqui, ó, não é agudo, elimina essa, não é retângulo, porque não tem ângulo reto, certo? Tá entre essas duas aqui, beleza? Escaleno, gente, é lados diferentes. Isósceles é triângulo com dois lados iguais. Esse lado aqui é igual a esse, cara. Tem a mesma medida, está dividido no meio, não é? Então, esse lado aqui é igual a esse outro lado. Então, a resposta é a letra C. Beleza? Então, esse aí é o conceito. Geometria plana. Tá vendo? Saber como que o ângulo é agudo, quando o ângulo é obtuso, quando o ângulo é reto. Saber identificar essas coisinhas. E aí você matava essa questão tranquilamente. Tudo joinha? Vamos para outra! A cor do pelo das cobaias é condicionada por uma série de fatores genéticos. Uma cobaia marrom teve 3 linhadas, cada uma com um macho diferente. O quadro seguinte mostra a constituição de cada linhada. Aí nós temos aqui a linhada preto, marrom, creme, albino e o total. Escolhendo os descendentes marrom ao acaso, a probabilidade dele ser da segunda linhada é... Bom, gente, vamos lá. Probabilidade. Probabilidade de alguma coisa, de um evento, é igual ao quê? É o número de eventos. Vamos botar aqui, número de eventos dividido pelo o total, certo? O número total. Bom, repare que ele quer saber de total de marrom. Ele quer saber qual a probabilidade de ser o quê?
da segunda alinhada, essa daqui, ó. A segunda alinhada dos marrons. Qual a chance de ser de um total de quem? De 12. Temos aqui, então, 4 da segunda alinhada e o total, 12. Bom, aí eu vou simplificar isso daqui, certo, gente? Divido por 4 em cima e divido por 4 embaixo. Então, isso aqui vai ficar 1, isso aqui fica 3. Então, a probabilidade é o quê? 1/3. Resposta, letra B. Beleza? Tranquilidade? Então, é o número de eventos prováveis dividido pelo total de eventos. Então, aqui o total sempre foi o quê? Nós temos o total de 12. Ele quer justamente de quem? Da segunda alinhada. Então, ele quer o marrom, mas só que a chance de pegar da segunda alinhada vai ser o quê? 4 dividido, então, por 12, que dá 1/3. Beleza? Questãozinha de probabilidade do nosso Enseja. Vamos lá? Vamos para a próxima? Recomendo que veja aqui, logo, vídeos de probabilidade aqui no canal, mas tem muito exercício do Enem resolvido aqui no canal, caso você queira se aprofundar nesse assunto. Beleza? Vamos lá, gente. Questão 37. Paulo precisa localizar sua amiga Juliana, que está em alguma estação do metrô de São Paulo. Para isso, usará o mapa do metrô, representado na figura. Juliana disse apenas que pegou o metrô na estação portuguesa Tietê, no sentido Jabaquara, e desceu na terceira estação após a estação São Bento. A figura de cada ponto branco próximo ao nome da estação indica sua posição. A estação em que Juliana está... Bom, teste para oftalmologista aqui, né? Se você ficar olhando aqui vai dar difícil, né? Vamos lá, gente, eu vou ampliar essa aqui então. E vamos lá. Ela disse que saiu de onde, gente? Vamos pegando aqui, ó. Estação Portuguesa Tietê. Então, ó, ela saiu daqui. Beleza? Então, coloca aqui, ó, saiu. Ela passou 3 pontos após a estação São Bento, indo nesse sentido aqui, ó, até Jabaquara. Tá vendo Jabaquara aqui, ó? Então, se ela tá indo nesse sentido aqui, gente, ó, saindo daqui da Portuguesa Tietê, indo no sentido na Jabaquara, beleza? Então, 3 pontos após o São Bento. Onde que tá o São Bento aqui? Vamos lá. São Bento está aqui, ó. Aí você localizou, beleza. Aí vamos contar. Aí vem 1, esse aqui vai ser o primeiro. Depois, segundo. E aqui o terceiro, que é a São Joaquim. Então a resposta aqui é o que, gente? Letra C. Beleza, gente? Tranquilidade? É uma questão para interpretação de gráfico, praticamente, não é? Vamos lá? Vamos para a próxima, então? Um torcedor, antes de acessar as instalações do estádio, comprou uma bebida cujo vasilhame de vidro traz no seu rótulo a informação: conteúdo líquido 320 mililitros. Não podendo acessar o estádio com esse vasilhame, ele deverá passar toda a bebida para um copo descartável de plástico, em que caiba todo o conteúdo. Que capacidade mínima deverá ter o copo em centímetros cúbicos para comportar todo o seu conteúdo descrito no rótulo? Bom, gente, vamos lembrar rapidinho aqui algumas coisas. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Você tem que lembrar essas transformações. Ah, professor, mas aqui não informa que tem aqui litro e não informa aqui decímetro cúbico. Olha só, você parte desse daqui. Você sabe que 1 litro tem quantos ml, gente? 1000 mililitros. Não é isso? 1 litro tem 1000 mililitros. E 1 decímetro cúbico, se eu andar uma casa para a minha direita, eu transformo ele em centímetro cúbico. Mas só que aqui ele vira o que, gente? 1 centímetro cúbico. E aí eu tenho 1000 aqui, eu posso dizer também, em dividir, e dizer que 1 centímetro cúbico é igual ao que, gente? 1 mililitro. Então, o que eu posso dizer aqui? Que se ele está com 320
20 mililitros, eu posso escrever 320, o quê? Centímetros cúbicos. Resposta, então, letra D. Beleza, gente? Tranquilidade? Então, veja o vídeo Transformações de Unidades de Volume, que é muito importante. Capacidade. Então, decímetro cúbico para litro, litro para mililitros. Tem todos esses vídeos que vão ajudar você a compreender mais esse assunto e ficar muito fera. Beleza? Então, já que você já pegou, vamos para a próxima. Questão 39. Uma pessoa deseja comprar um notebook pela internet que custa R$ 1.200 e o frete para entrega R$ 40. Pagará 200 de entrada e o restante, incluindo o frete, em 5 parcelas iguais sem juros. O valor de cada parcela em real será igual a... Bom, vamos lá, gente. Pensando, vamos desenvolver isso daqui. Primeiramente, ele pagou o quê? 200 está pago, né? E sobrou quanto, gente? 1.200 menos 200, isso sobrou quanto? 1.000. Então, ele está devendo ainda 1.000, que vai ser dividido em quantas parcelas? Em 5. E o frete também. Eu vou fazer aqui, ó, também o frete vai ser dividido em 5. Bom, 1.000 dividido por 5, isso daqui vai dar quanto, gente? 10 dividido por 5, que vai dar 2, para 10 falta nada, 0, 0, repete o 0 aqui. 40 dividido por 5, isso aqui vai dar 8, não é isso? Então, cada parcela vai ser quanto, gente? 200 mais 8. Cada parcela vai ser R$ 208. Então, a resposta aqui, gente, vai ser o quê? Letra A. Beleza? Então, veja exercícios de interpretação de texto, como resolver problemas de matemática. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Um comerciante quer comprar peças de decoração que custa R$ 3 cada uma, para que sejam revendidas numa feira de artesanato. Para transportar todas as peças até a feira, o comerciante tem um gasto de R$ 50. Considerando que ele revenda todas as peças, cada uma por R$ 5, o comerciante pretende obter, descontando o frete, um lucro de R$ 250. Para obter o lucro desejado, a quantidade de peças que o comerciante deverá comprar. Bom, vamos montar aqui a questão, gente. Olha só. Primeiramente, vamos ver aqui. Ele vai vender essas peças por quanto? R$ 5. Ele está dizendo aqui, ó, R$ 5. Mas cada peça custa quanto? 3. Então, nós temos aqui um lucro de R$ 2. Isso aqui é o quê? O lucro dele em cada peça, certo? Bom, aí, o que eu vou fazer aqui? Se uma peça, ela me dá R$ 2 de lucro, eu quero saber quantas peças eu vou obter um lucro. Vou somando aqui R$ 250 que eu quero de lucro, mas também tem que incluir aqui o frete, que vai dar o quê, gente? 300. Então, eu vou colocar aqui, ó, o total, né? 300 reais, porque aqui tem que incluir também, não pode deixar de incluir os 50 reais aqui, ó, do gasto, tá? Então, eu quero ter 250, mas eu tenho que incluir os 50 aqui de gasto. Então, isso aqui vai ser as peças. Então, multiplica isso aqui em cruz credo, né? 300 dividido por 2. Vamos achar aqui 150 peças que ele tem que levar. Então, a resposta aqui é a letra D. Beleza? Então, outra questão também que envolve o quê? Interpretação de problemas matemáticos, certo? Fazer a questão 41. 4 empresas apresentam o orçamento para a festa de casamento de um casal, para 110 convidados, conforme a descrição. A empresa 1 tem R$ 185 por pessoa, estando incluso no buffet.
a decoração e música. Bom, vamos fazer esse cálculo, gente. Vou botar aqui, ó, empresa 1. O que ela oferece? R$ 185,00 por pessoa. Eu tenho na festa 110 convidados. Então eu vou multiplicar isso daqui 20.350. Esse aqui é o gasto aqui para a empresa 1. Aí vou pegar e fazer a mesma coisa aqui, gente, ó. A outra é 170 por pessoa. Então vou multiplicar aqui por 110, certo? Vamos achar aqui 18.700. E aí, mas essa daqui tem que incluir também o que? Além da decoração, mais 1.200 que o pessoal vai cantar música lá, né? Aí, então você vem cá e soma. Somando isso daqui dá 19.900. Beleza, isso aqui vai ser a empresa 2. Vamos lá para a empresa 3 aqui, fazer as contas dela. Na empresa 3, é tudo braçal, gente. Isso daqui não tem para onde correr. A empresa 3 está falando que é 140. Então você vai pegar 140, vai multiplicar por número de convidados. Beleza? 140 vezes 110 dá 15.400. Com 2.600, que é para decoração, e 1.300. Vamos somar também. Somando isso tudo, vamos ter 930. Isso aqui para a empresa 3. E por último, vamos pegar aqui no cantinho a 4. Quanto que vai ser a 4? Eu vou pegar aqui, a 4 está dizendo que é 135 vezes 110, multiplicado vai dar 14.890, que somados com os outros aqui que ele está dizendo, né, nós temos aqui R$ 2.800 para decoração, 1.900 para a música. Pô, que casamento caro, rapaz! 2.800 para a música, mais 1.900 aqui. Vamos somar isso daqui. Dá 19.500. Bom, podemos observar o que aqui? 19.300, 19.900, aqui cai fora, né? Esse daqui não está. A resposta, então, é a letra C. Não tem nada demais, só tem trabalho braçal, fazer conta. Eu recomendo a você que demora muito para fazer conta, deixar essa daqui por último, quando você estiver resolvendo a prova de matemática. Não se perca esse daqui, que esse aqui é conta. Você pode até perder muito tempo resolvendo uma questão dessa, porque tem que fazer continha. E aí deixa de resolver outras questões que são mais fáceis. Se liga nessa dica, tá? Quando houver continha, muita continha assim, você fala, vou deixar isso aqui por último. Vamos para a próxima. Questão de número 42. Na construção civil existe uma grande variedade de materiais de acabamento. Em especial, uma linha de cerâmica e porcelanato, diversas formas e modelos estão disponíveis no mercado. A figura mostra um ambiente que foi revestido com peças de porcelanatos que, por terem a forma de um hexágono regular, olha, hexágono significa o quê? 6 lados, regular, lados iguais, encaixam perfeitamente em torno do ponto P. Ok. A medida do ângulo interno do hexágono regular que representa a peça de porcelanato na figura é... Gente, temos que saber o ângulo interno. Ele quer. Para eu saber o ângulo interno, esses ângulos aqui, eu tenho que somar todos esses ângulos. Então é uma coisa chamada polígonos. Soma dos ângulos internos de um polígono. Ele é dado por quem? N-2 vezes 180, tá? Guardem isso daqui, gente. Essas formulazinhas são... Tem um vídeo aqui que eu vou ensinar tudo sobre isso aqui, faz vários exemplos, tá? Fica tranquilo depois.
Então, o que eu vou fazer aqui? Esse polígono tem o quê? 6 lados, né? É um hexágono, só contar aqui, gente, ó. Lado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Então, você vai pegar aqui, ó, 6 menos 2, multiplicar por 180. Vamos ter 4 vezes 180. 4 vezes 180, pensa assim, 2 vezes 180 dá 360. 360 mais 360, 720 graus. Bom, esse é o total. Mas eu quero o ângulo interno do hexágono. Então, para você saber como ele é regular, olha o nome aqui, ó, regular, o que significa hexágono regular? Que os ângulos internos, guardem isso, são iguais. Se os ângulos internos são iguais, eu posso pegar 720 e dividir ele por 6. Olha só que legal. 1 para 7 falta 1. Vou começando aqui, baixa 2, aqui 2. 2 vezes 6, 12, para 12 falta nada, 0, aqui 120. Resposta, então, letra C. Cada ângulozinho desse daqui vale 120 graus. Joinha, tranquilo. Então, conceitos de polígonos. Veja, diagonal de um polígono. Poderia vir também uma questão que envolve diagonal de polígono, soma dos ângulos internos, ângulo externo de um polígono. Então, veja logo a playlist. Recomendo que você veja a playlist, porque aí você vai ver a playlist desde o começo, certo? O que é um polígono convexo, côncavo e assim por diante. Ver todos os detalhes. E depois você vai ver uma bateria de exercícios resolvidos por mim. Fechou? Beleza, então. Vamos lá? Vamos para aproximar. 43. Cada um dos 4 vendedores que trabalham em uma revendedora de carros usados conseguiu em determinado dia comprar um carro e logo em seguida revendê-lo. O gráfico mostra os valores de compra e de venda negociados pelos 4 vendedores. Qual dos vendedores obteve o maior lucro entre as compras e a venda do carro negociado? Bom, aqui ele está mostrando, gente, ó, valor da compra, cinzinha e preto, o valor da venda. Então eu faço o que, gente? A diferença, né? Essa diferença aqui, ó, esse trecho aqui, ó, vou pegar daqui para cá, ai, passou, até aqui, ó, pronto. Esse pedacinho aqui, ó, aqui ele tava o quê? Vamos ver esse daqui, ó, 11 e 7. 11 para 7, falta quanto? 4, ele obteve o quê? 4. 4 o quê? 4.000, né? Então eu vou botar assim, 4K. Agora vamos ver esse daqui. Esse daqui saiu daqui, ó, do 10.000 e foi para cá, 17. Então a venda foi o quê? De 10 para 7K. Agora vamos ver aqui, ó. Esse daqui tá do 9 e esse daqui tá o quê, gente? 12. De 9 para 12 falta quanto? Quanto que vale esse pedacinho aqui? 9 para 12, 3K. E aqui, vamos aqui, tá 18. E aqui nós temos 12. A diferença vai ser quanto, gente? 18. Quanto que falta para chegar? Só você pensar assim, estou em 12, quanto falta para chegar a 18? 6, né? 6K. Qual dos vendedores teve maior lucro? Aquele que vendeu, o vendedor 2. Resposta, letra B. Beleza, gente? Tranquilidade? É questão de interpretação de gráficos, já tem outras questões também aqui no canal resolvidas, inclusive questões do Enem, caso você queira aprofundar mais nesse assunto. Tá? Beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima. Então, pessoal, na questão 44, ele quer comprar um hambúrguer com, olha aqui, o menor preço possível. E aí tem um quadro aqui com descontos em 4 estabelecimentos.
como que você vai resolver isso aqui? Primeiramente, você vai fazer um desconto em cada um desses daqui. Para você evitar de fazer muita conta, você vai pegar esse daqui, gente, e multiplicar. Olha só, o desconto é de 13%, correto? Então, você vai pegar aqui e vai multiplicar por 0,87. Por quê? Eu vou pegar 100% menos 13%, isso vai dar o quê? 87%. Que é igual, gente, a 0,87. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 87. E aí, eu vou achar aqui, ó, 13,92. Vou pegar esse daqui também e vou fazer a mesma coisa. Desconto de 20. 100 menos 20 dá 80. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 80. E aí, eu vou achar aqui, ó, 14,40, tá? Vou pegar esse daqui e vou multiplicar, ó, 16 de desconto, vou multiplicar por 84. Isso vai ser 0, olha só, gente, é 0, tá? Eu esqueci de colocar aqui, ó, mas é 0. Vamos tirar aqui. 84, agora sim. Vamos lá, multiplicando, isso vai dar 14,28. E 15, desconto de 7%, eu vou multiplicar por 0,93. Isso aqui vai dar um 13,95. Qual deles eu vou pagar menos no hambúrguer? É o estabelecimento de número 1, né? Esse daqui. Então, resposta, letra A. Beleza, gente? Galera, se liga então em porcentagem, como eu falei com vocês, aumento e desconto. Você tem que estudar esse assunto, estou falando com você. Aumento, você faz o quê? Desconto, você faz o quê? Então, você tem que subtrair de 100, tem que somar com 100? Então, você tem que ficar ligado com relação a isso. Já fizemos uma aqui que tem que somar com 100. E tem uma, essa daqui a gente subtrai de 100% para a gente calcular. E fica muito mais fácil, senão você vai fazer um monte de conta e perde muito tempo resolvendo uma questão. Fica ligado, hein? Vamos para a próxima? Vem! Questão 45. Na banca de determinado feirante encontras a seguinte placa de preço. Tomate, R$ 1,95 kg, batata, R$ 2,50 kg, cebola, 1,25 kg e pimentão, R$ 2,00 o quilo. Uma pessoa chegou na feira com R$ 25. Ele comprou nessa banca 2 kg de tomate. Então vem cá, gente. 2 vezes, quanto está o quilo de tomate? R$ 1,95. 1,95. 2 vezes 1,95. Foi 2 kg. 4 quilos de batata, potato, mais 4, quanto tá a batata? 2,50. Beleza. Bota o sinal de mais aqui, vamos lá. 3 kg de cebola, 3 vezes quem? A cebola 1,25. Beleza? Ela pretende gastar o restante do dinheiro comprando pimentão, mas reservando R$ 2,35 para pagar o ônibus de volta para casa. Mais R$ 2,35 do buzu, certo? Mais o restante do pimentão. O pimentão está R$ 2,00 o quilo. Quantos quilos eu vou pegar? Não sei, o que sobrou. Isso tudo tem que dar o que, gente? 25 conto. E é assim que você monta uma equação chamada equação do primeiro grau. Beleza? Agora vamos fazer conta braçal, gente. É chatinho, mas vamos lá. Isso aqui dá 3,5. Aqui, ó, vai dar 10. Esse daqui, ó, vai dar 3,75. Esse daqui, vou repetir, ok? Vou somar depois. 2,35 mais 2x. Isso é igual a quem? A 25. Bom, somando tudo, isso vai dar 19,6 mais 2x. Isso é igual a 25. 2x mais 2x vai ser igual a 25 menos.
19,6. Bom, vamos ter que 2x vai ser igual a 5,4. X vai ser igual ao quê? A 2,7. Então, quanto que ele quer saber aqui a quantidade de pepino em quilogramas. Então, a quantidade vai ser aproximadamente 2,5 kg, que mais próximo que nós temos aqui, com o dinheiro que ela tem. Resposta, então, letra A. Beleza, gente? Feito aí, conta de equação do primeiro grau, assista a equação do primeiro grau e vem comigo, vamos nessa, vamos lá, vamos para a 46. 47. Uma pessoa contratou um jardineiro para cortar o gramado de sua residência. O tempo gasto por esse jardineiro para cortar a grama de uma região de 40 metros quadrados foi de 80 minutos. Gente, já vou direto aqui, ó. 40 metros quadrados, ele gastou o quê? 80 minutos, certo? A figura representa o gramado, indicando as regiões onde o trabalho foi realizado e onde o gramado ainda deve ser aparado. Bom, isso aqui 40, isso aqui está faltando 160, né? Bom, beleza. Está faltando aqui 160 metros quadrados. Aí ele pergunta, considere que o jardineiro mantém o mesmo ritmo de trabalho restante do gramado. Quanto tempo em minutos o jardineiro levará para concluir o restante do corte do gramado? Bom, gente, regra de 3 diretamente, né? Quanto maior o gramado, mais tempo ele vai demorar para cortar, não é isso? Bom, aqui aumentou quanto, gente? Aqui, ó, 4 para 16, aqui aumentou, lembrando, só fazer essa conta, aumentou 4 vezes, né? Daqui para cá vai aumentar quantas vezes? 4 vezes também, gente, é diretamente proporcional. Então você vai pegar o 8, multiplicar por 4. X vai ser igual a 80, 8 não, né? 80, né? 80 multiplicado por 4. 4 vezes 8, 32. Então, 320 o quê? Minutos. Resposta, letra A. Beleza, gente? Então, veja grandezas diretamente proporcionais, regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, que você mata as questões tranquilamente. Tudo tranquilo? Beleza? Vamos lá, gente? Então, vamos para a próxima. O sistema de venda de passagem numa empresa de ônibus associa a acomodação de um passageiro no ônibus de acordo com a ordem em que a passagem é vendida. Essa associação segue o seguinte padrão. O primeiro passageiro é associado ao assento A1, o segundo ao assento 1B, o terceiro ao assento 1C, o quarto ao assento 1D, o quinto ao assento 2A, e assim sucessivamente. A imagem ilustra uma parte da distribuição dos assentos do ônibus dessa empresa, os quais têm 12 fileiras horizontais. Um passageiro comprou a 27ª passagem de um ônibus dessa empresa. Esse passageiro será associado ao assento. Qual assento que ele vai ficar, pessoal? Vamos lá. Pensa comigo. Está dividido em 4, né? Aqui, ó, 4. Aqui já vai 8. Certo? Depois 12, certo? Depois de 12, mais 4. Aí vai para 16, mais 4, 20. E aqui, 24. Vamos botar aqui 28. E que é a 28ª, não é? 28 dividido por 4, nós temos 7, correto? Então, aqui vai ser, ó, 7A. Não é? Aqui vai ser o 7B, aqui o 7C e aqui o 7D. Bom, aqui é a 20ª, né? 20ª. Então, isso aqui seria o assento o quê? O 25, 26 e 27 seria esse daqui, ó, gente. Ó. Resposta, então, seria 7C. Resposta, letra D. Beleza?
Tranquilo, né, gente? Muito fácil, é só uma questão de interpretação mesmo, de cálculos assim que você vê a distribuição. Não tem muito mistério não para resolver. Vamos nessa, vamos para a próxima. A questão 49, gente, fala dessa fraçãozinha aqui, ó. O tempo era de 2 horas, vou ser bem rápido aqui. O tempo era de 2 horas, vamos. E, de repente, devido a um atraso no trânsito e tal, esse tempo virou o quê? Esse número misto. Isso aqui é um número misto, gente. Isso aqui é igual a 2 horas mais o quê? Meia hora, certo? Ou seja, 2 mais meio. A soma disso, ó, esse 2 multiplica por esse, dá 4. Mais 1 e divide por 2. Isso é igual a 5 sobre 2. Beleza? E ele quer isso aqui, essa resposta, em número decimal. Então, 5 dividido por 2 dá quanto? 2,5, né? A resposta, então, é a letra D. Beleza? Veja frações número misto. Fica ligado isso daí, para não errar mais. Vamos para a próxima, número 50. A número 50 fala assim: o cliente recebeu a sua fatura mensal do cartão de crédito com valor de R$ 2.500, mas não podia fazer o pagamento integral da fatura. Para a quitação do débito de forma parcelada, a administração do cartão ofereceu os seguintes planos de pagamento. Aí, o primeiro paga R$ 900, ok? E mais uma parcela de 1.800. Então, no plano 1 vai ficar 900 mais 1.800. Isso vai dar 2.700. Esse aí é o plano para pagar, né? Do 1. O segundo, ele falou o quê? O segundo é uma entrada de 400 mais 2.000 e... Então, 400 mais 2.100. Bota aqui 2.100. Acrescido de juros de 10%. Opa, isso aqui você vai multiplicar por 1,1, certo? Então, é 400 multiplicado, porque aqui eu estou dando um acréscimo. Lembra de acréscimo? É 100% mais 10%. Isso é igual a 110%. Que é igual a 1,1. Então, isso daqui, gente, fazendo essa conta, aqui vai dar 2.710. Vamos para o plano 3. O plano 3 é 1.500 mais o saldo devedor de 1.000 acrescido de juros de 15%. Então, eu vou pegar 1.000, multiplicar ele com um acréscimo de 1,5. Fazendo essa conta vai dar 2.650. Então, beleza, vamos aqui para o plano 4. O plano 4 é o que? Eu pago 500 mais um saldo devedor de 2.000 acrescido de 9%. 1,099%. Certo? Multiplicando isso daqui e somando, nós vamos achar 2.680. Logo, o melhor plano aqui fica o quê? 2.650. A resposta é o plano 3, né? Qual dos planos aderir para menor gasto? É o plano 3. Está em 2.650. Beleza? Questão de novo de porcentagem que você tem que aprender a dar acréscimo e desconto, tá, gente? Vamos lá, questão 51. O que ele quer que a gente faça aqui, gente? Olha só, vamos resumindo aqui. Ele colocou combustível gasolina, pagou 210 e percorreu 350. Botou gasolina aditivada, pagou 270, percorreu 360. Botou etanol, certo? Pagou 175 e percorreu 250. Ele quer saber qual foi o mais econômico, ou seja, ordenando os combustíveis pelo critério de rendimento do mais econômico para o menos econômico, certo? Que foi mais barato, né? E obteve a sequência. Que foi?
qual foi a sequência que foi mais barata? Bom, primeiramente, gente, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, 210 tá para 350, ok? Corta esse com... Opa! Corta esse zero com esse, simplifico aqui, ó. Fica 21 sobre 35, que eu dividindo, eu vou achar aqui 3 sobre 5, simplificando, que é igual ao que, gente? 0,6. 30 dividido por 5 dá 0,6, né? Beleza. Vamos para o segundo aqui. Vou pegar agora também. Então, a divisão é essa daqui, gente. Sempre vai pegar o valor e dividir pela distância, tá? Então, vou pegar esse daqui agora, o 270, e vamos dividir ele por 360. 0, corta com 0. Mesma coisa, 27 dividido por 36, dá para simplificar? Dá. Isso aqui vai ser igual ao quê? 3 sobre 4, que se eu dividir é igual a 0,75. E agora vamos lá para o etanol. Eu tenho o etanol a 175 dividido por 250. Bom, isso eu vou simplificar, dividir tudo por 25, tá, gente? Para facilitar a conta. Aqui embaixo vai virar 10 e aqui em cima vai ficar 7. Você pode dividir por 5 também, fazendo aos poucos simplificar, mas eu já consigo fazer, então isso aqui dá 0,7. Bom, aí você pode ver qual deles for o quê? O mais barato. O mais barato foi quem, gente? Porque esse valor aqui que eu estou fazendo é valor pago por quilômetro, tá? Isso aqui é, a divisão é reais por quilômetro, por cada quilômetro. Então eu gastei 0,6 para cada quilômetro. Aqui eu gastei 0,75 para cada quilômetro. Aqui eu gastei 0,7 para cada quilômetro. Então esse aqui é o mais econômico, a gasolina. Então você olha aqui, ó, você já pode eliminar os outros, ó. Esse, gasolina, e depois vem o quem? O etanol, e por último vem a gasolina aditivada aqui, né? Que foi, a gasolina aditivada aqui foi 0,75. Então, você que coloca gasolina aditivada aí, abre o seu olho, né? Mas aí, gente, beleza? Estamos entendidos? A conta é isso daqui, é só fazer uma fraçãozinha, a gente botando o valor aqui, ó, reais por quilômetros. Isso aqui se chama, gente, razão, tá? Esse aqui é o assunto chamado razão. Você pode também ver em razão e proporção para saber como é que se aplica no dia a dia. Em frações também você saber simplificar, né? Deixar uma fração mais simplificada. Eu vou deixar aqui também para vocês se aprofundarem. Vamos lá? Vamos para o próximo. Questão 52. Uma pessoa tomou um determinado empréstimo e realizará o pagamento deste em 11 parcelas mensais, iguais e consecutivas de R$1.000. Mas, após pagar 5 dessas parcelas, percebeu que essas despesas mensais correspondiam a 40% do seu salário. Para reorganizar suas contas, só poderia arcar com uma parcela que correspondesse a 20%. O seu salário permanece igual até o término do empréstimo. Ao buscar renegociar o montante que ainda irá vencer, recebeu a seguinte proposta calculada sob juros simples, incidindo sobre o valor que falta pagar e dividindo o pagamento a ser feito em parcelas iguais e consecutivas. A proposta que se enquadra na condição possível de pagamento dessa pessoa é, olha, gente, matemática financeira. Vamos começar descobrindo o salário desse cara, né? Ele diz que ele foi pagando, certo? E descobriu que 40% a parcela, quanto que é a parcela? 1.000. Esses 1.000, de repente, lá na quinta parcela, esses R$1.000 estava sendo o quê? 40% do salário. Então,
eu quero saber o salário dele, que é o que, gente? 100%. Aí, ó, a gente vai multiplicar isso aqui em cruz, né? Certo? 40 vem para cá. E eu vou fazer 100 para cá, vezes 1000. Ou seja, eu vou pegar 100 aqui, vezes 1000, dividir por 40. Aqui eu vou achar, gente, corta, 10.000 dividido por 4, isso aqui dá 2.500. O cara então tem um salário de 2.500 conto. Pronto, achamos o salário do cara. Beleza. E aí ele quer o quê? Pô, galera, ele falou assim, ó, eu não quero saber disso pagar 40% não, eu quero pagar só 20% desse valor aqui, ó. Então, quanto que é 20%? 2.500. Eu vou multiplicar isso aqui por 0,2, ok? E vou achar aqui o valor de 20%. 20%, isso aqui equivale a R$500, tá? Então, 20% é igual a R$500. Beleza! Então, dentro dessas parcelas, essa proposta que ele está fazendo para mim aqui, eu vou poder ter, no máximo, uma parcela tem que ser de R$500. Ah, então beleza. Qual proposta eu vou achar? Bom, vamos pegar agora o que está faltando. Ele pagou 5 parcelas, ok? Se ele pagou 5 parcelas de 1.000 e era 11, então ele devia o que, gente? 11.000. 11.000 e ele pagou quantas? 5. Ele pagou 5.000. Sobrou quanto, gente? 6.000. Então ele está devendo 6.000. Ele tem que pegar um plano agora que pega esses 6.000 de forma que divida ele não fique quanto? Mais de 500. Qual dessas? Gente, eu já vou logo na maior parcela. Começaria aqui, ó. Não começaria aqui de cima, não, tá? Eu já vou pegar pela maior parcela. Por quê? Se você pegar 6.000 e dividir por 8, já não vai dar. Então, você já começa aqui embaixo. Eu peguei aqui, ó, 2,2 ao bimestre. Então, 2,2 ao bimestre é a cada 2 meses. São 14, 2 vezes o quê? Multiplica isso aqui por 7, né? 2,2%. Lembra-se que esse aqui é por cento. Deixa eu botar direitinho aqui. 2,2% vezes 7. Ok? Aí, 2,2 vezes 7, isso vai dar 15,4. Multiplica por 7, né? Vai dar 15,4. Bom, isso aqui é o quê? É a quantidade de juros. 15,4 que ele vai ter. Então, se tem 4,4 e 14 parcelas, aí eu peguei aqui, ó, 6.000 vezes quem? O reajuste, né? Que vai ser de quanto? 1,154, que vai dar quanto disso daqui? Isso vai dar 6.000, certo? 924. Então, beleza. Aí eu vou pagar isso aqui em quê? Em 14 parcelas. Se eu dividir isso aqui por 14, eu vou achar aqui um valor de 494. Tá dentro? Tá dentro. Então, a resposta aqui já começa daqui, ó. Você pode tentar fazer aqui a mesma coisa aqui, ó, 2% e tal, mas vai passar de 500. Se passou de 500, não interessa. Tem que ser essa daqui, de 494. Logo, a resposta aqui é a letra D. Beleza, gente? Fique ligado, matemática financeira, hein? Raciocínio lógico e por aí vai. Vamos para o próximo. Bom, gente, vamos lá na questão 53. Envolve sistema métrico. O cara está falando aqui que ele tem de altura 800 milímetros. Bom, 800 milímetros, transformando para metro, basta eu pegar 800 e dividir por 1.000, tá? Ou andar a casa 1, 2, 3, que é igual a 0,8 metros. E aí,
Aí ele fala o seguinte assim, ó, pode considerar que ele não está sendo exagerado, pois a altura média de um animal adulto da espécie é de quê? De 1,50. Com base nessas informações, quantos centímetros, cuidado, hein, gente, ó, centímetros, deve ser somados à altura de Caco para que ele alcançar a média da espécie. Bom, primeiro eu vou fazer a diferença. Vamos pegar aqui 1,5 metro, que é o tamanho da espécie, menos quem? 0,8 metros. Fazendo essa diferença aqui, a gente vai achar 0,7 metros. E aí, gente, olha lá, 0,7 metros lá na letra D. Olha a pegadinha, falta de atenção, que ele quer o que, gente? Ó, centímetros. Ele quer que isso daqui, ó, seja transformado em centímetros. Você andar uma casa, vai virar o quê? Decímetro, depois mais uma, anda, você vai ter o centímetros. Então, isso aqui é igual a 70 centímetros. Resposta é a letra A. Fica ligado com o texto, tá? Cuidado, tenha atenção. Quando você for lendo o texto assim, ver que a questão está muito fácil, vai grifando alguns detalhes, tá? Beleza, vamos lá para a próxima. Na questão 54, trata-se de uma função. Você poderia testar ela simplesmente aqui. Nós temos um valor fixo, esse aqui é constante, certo? E de acordo com a distância ele vai aumentando. Por exemplo, nessa situação aqui, existe o quê? Um valor que você multiplicado por 10 mais 400, isso vai ser igual ao quê? A 430. Isso aqui para cá, ó. X vai ser igual a x vezes 10 vai ser igual, passo para o outro lado, 430 menos 400. X vezes 10, isso é igual a 30, passa para o outro lado dividindo, 30 dividido por 10, x é igual a 3. Então, existe um valor 3 multiplicando quem? A distância. Então, a fórmula é isso daqui, ó. 3 multiplicando a distância é igual ao quê? Mais 400 vai ser igual ao total. Quer fazer o teste? Vamos lá. Testa aqui, ó. Pega esse valor aqui, por exemplo. Tem que dar 460. Então, volta aqui. 3 vezes 20 mais 400. Isso aqui vai ser igual ao que, gente? 60 mais 400. Então, isso daqui vai ser igual a 460. Repare que isso daqui é o x e isso aí é o y. Você pode testar aqui também, ó. Vamos lá. P vai ser igual ao quê? Lembre-se, 3 vezes a distância mais 400. P vai ser igual a 3 vezes quem aqui, ó? A distância. A distância é 30. 3 vezes 30 mais 400, que é o valor fixo. Então, isso aqui vai dar 90 mais 400. Então, isso aqui é 490. Opa, tá aqui. É esse daqui. Esse aqui, como se fosse o y e o x, uma função. Então, a resposta aqui, gente, é a letra A. Beleza? Mostrei aqui um exemplo de função. Temos vídeo aqui no canal ensinando a construir função afim, que é essa função aqui do primeiro grau. Espero que você assista esse vídeo para você ver outros exemplos de construção de funções, bem nos detalhes, tá? Mais que aqui nessa resolução. Vamos para a próxima questão. Questão 55. Corpo de bombeiros de uma cidade possui 3 hidrantes para o combate ao incêndio. A vazão de cada hidrante é apresentada na tabela. Em função do aumento do número de habitantes, considerando o histórico do número de atendimentos, o comandante do Corpo de Bombeiros julgou prudente dobrar a vazão total de água nos hidrantes para assegurar o sucesso das operações de combate ao incêndio. Para esse propósito, as vazões do hidrante A e B foram aumentadas ao máximo para 80, aqui A 80, certo? E aqui foi para 100, ok? Para que a vazão de água nos 3 hidrantes juntos seja quadruplicada, a vazão em litro por minuto do hidrante se deve ser aumentada para, o total é 200. Eu quero
400, porque aí eu dupliquei, não é? Com o valor disso daqui, para somar, dá o total de 400. Aí eu somo isso aqui, dá 180, quanto que falta aqui? Aqui vai ser x, e aqui vai valer 220, né, gente? Eu podia também montar uma equação, né? Vou fazer isso aqui, 80 mais 100 mais x, isso tem que dar quanto? 400. No final das contas, a gente ia achar aqui o quê? 220. Beleza? Então, galera, resposta aqui, ó. A resposta é letra A, certo? Questão 56. Em um colégio, para que um aluno seja aprovado, ele deve obter a média aritmética simples das notas dos 4 bimestres, um valor igual ou superior a 60 pontos. Para compor a nota bimestral, são realizados 2 trabalhos, ok? Então, vamos lá, gente, vamos montando já a equação aqui, ó. 2 trabalhos, então, 2 vezes t, para cada um valendo t pontos. 3 provas, 3p, para cada um valendo p. E um seminário, mais S, não precisa nem botar 1, né? Seminário. Isso aqui, somando-se, 2t mais 3p mais um seminário, tem que dar 100 pontos. Feito? Então, é isso daí. Aí, ele falou o seguinte, um aluno teve aqui, ó, no primeiro teve 55, 53, e ele precisa de 60, né? Ele tem que ter 60 como uma média dessas 4 aqui, notas para poder passar. Quanto que tem que tirar no quarto? E aí, gente, vamos fazer a média aritmética, gente. Vamos pegar aqui, ó, 55 mais 53 mais 52 mais do quarto, eu não sei, vou chamar de x. Isso tudo vai ser dividido por quem? Lembre-se, isso aqui é média aritmética, dividido por 4. Essa média aritmética aqui, ela tem que ser, gente, 60. O cara só consegue passar se ele conseguir um valor aqui em x, tal que isso aqui vire 60 no final, que é a média do primeiro, segundo e terceiro. Então, passa para lá multiplicando, 4 vezes 6, 24. Então, dá 240. E aí, eu vou somando aqui 55 com 53 e 52. Isso vai dar 160 mais x. Passa também para lá, subtraindo, 240 menos 160, isso é igual a x. X vai ser igual a 80. Olha, ele tem que tirar 80 aqui para ser aprovado. Então, as somas de 2 trabalhos, mais 3 provas, mais um seminário, tem que dar 80 pontos para ele ser aprovado. A resposta, então, é a letra C. Beleza, gente? Então, a resposta aqui é a letra C, para ele ser aprovado. Média aritmética. Tem umas questões do Enem com média aritmética aqui no canal. Assista também, resolvidinha, para você praticar. Depois eu vou gravar mais vídeo também para aprofundar nisso daqui. Beleza, gente? Vamos lá, vamos para a próxima. Bom, gente, essa questão aqui, a 57, é uma função que você pode ir testando. Simplesmente, para você resolver ela de uma maneira mais rápida, isso é igual a x mais 3. Aí ele está falando o quê? Quando y for menos 4... e, por exemplo, aqui for igual, né? 1 mais 3, isso aqui vai ser igual, isso aqui é o menos 4, isso aqui, ó, subtrai é igual a 2. Ó, pode ser? Não, então essa função aqui não é. Esse aqui foi a letra A, vamos testar a letra B. Como que vai ser a letra B? A letra B é y é igual a 3x menos 1. Aí você só pensar assim, vamos lá, y vale menos 4. É igual a quem? 3 vezes menos 1. E aqui, menos 1 aqui. Menos 4, isso aqui vai ser igual a menos 3 menos 1. Menos 4 é igual a menos 4. Opa, ok. Então, a resposta é a letra B. Tá aí, é uma forma de resolver. É melhor que você tentar montar um sisteminha, tentar outras formas de resolver.
mas essa aqui também é uma questão que envolve o quê? Função do primeiro grau ou sistemas de equações do primeiro grau. Tem várias maneiras aí. Beleza, gente? Então, essa aqui é o método, é você ir testando a fórmula, vai ver quem vale y, quem vale x. Vamos para a próxima, vamos lá. Essa questão 59 está falando o seguinte: um jardineiro foi contratado para cortar grama em um terreno, certo? O primeiro dia ele cortou a grama em metade do terreno. Então, o primeiro dia, bota assim, primeiro dia, ele pegou, quanto que vale o terreno? X. Ele cortou o quê? Metade. Então, x dividido por 2. Deixando o restante para fazer posteriormente. Ok? Beleza. Então, ficou faltando o quê? Outra metade, né? Aí, no dia seguinte, atrasado do trabalho, ele cortou a grama apenas a metade daquilo que restou no dia anterior. Bom, gente, qualquer coisa você pode fazer o seu desenho. Tem aqui. Aí, ele cortou, fez isso daqui. Aí sobrou uma parte. Aí no segundo dia, ele pegou, fez o quê? Ele só pegou a parte que estava faltando, que é essa daqui assim, e fez só o quê? A metade. Então, no segundo dia, ele pegou quem? O que sobrou e dividiu por quem? Por 4. Isso é igual ao que, gente? Repete a base, 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a x sobre 4. Então, a quarta parte, a fração que representa a parte do terreno que ainda ficou 100 gramas após os 2 dias é o quê? É a quarta parte. Resposta, então, a letra C. Bacana, né? Vamos lá, vamos para a próxima. Bom, a questão 60. A crise hídrica vivida recentemente no Brasil trouxe para as manchetes dos jornais níveis de reservatórios de água brasileiros. As imagens a seguir há uma ilustração do que são o volume útil e o volume morto de um reservatório de água, além dos níveis de reservatórios que abastecem o estado do Rio de Janeiro, referente ao dia 13 de agosto de 2015. Nós estamos em 2021, gente, olha só isso. O reservatório de Santa Branca tem capacidade de armazenar 4,38 bilhões de litros de água. O volume morto desse reservatório é de 131,2 bilhões de litros de água, e representados por 29,92 de sua capacidade. O volume útil de água disponível no reservatório de Santa Branca no dia 13 de agosto de 2015 em bilhões de litros é aproximadamente, ele quer o volume, gente. Bom, vamos lá, primeira coisa aqui. Olhando aqui, vamos ampliar, nós temos aqui então esse reservatório aqui que é de Santa Branca, certo? Esse reservatório aqui que ele está falando. Ele tem 39,75. Só que nesse dia, que ele está falando aqui, está com 29,92. Então, 29,92. Isso aqui, gente, é porcento, tá? São porcentagem. Então, eu vou subtrair isso daqui, vou achar 9,83%. Então, nós temos 9,83%. Se eu quero saber, então, a quantidade, eu vou pegar, então, essa quantidade aqui que ele está agora no atual, que é o total, a capacidade dele, que é 438,5. Nem vou botar os bilhões, não. Só já sei que as unidades vão estar nesse valor, assim, bilhões. E vou saber essa quantidade, multiplicando por quê? 9,83, o quê? Por cento, né? Isso aqui é porcentagem. Então, como você multiplica porcentagem, você pode dividir por 100 e multiplicar. Fazendo essa multiplicação, a gente vai achar 43,10. O quê? Bilhões. Lembre-se que isso aqui é bilhões de litros. Bilhões de litros. Resposta, então, gente, é a letra B, 4,3 bilhões de litros.
que é o valor que está no volume útil de água. Gente, chegamos ao fim, corrigimos uma prova todinha do Seixas. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele comentário aqui no final do vídeo, o que você achou, o que você entendeu. E siga essas aulas. Não gaste dinheiro com essas besteiras que você está vendo na internet. Pegue aqui as aulas e vem, segue no canal, faça o cronograma, pega cada aulinha dessa que eu vou deixar no link aqui, ó. Temos aqui o vídeo e o link. Você vai pegando o link e vai estudando uma por uma. Essa aqui fala de fração, vamos pegar de frações. Vou pegar. Porque se você quer estudar para uma prova e ver o que mais cai, você tem que estudar pelos assuntos das provas anteriores. E aí eu estou linkando alguma coisa com um vídeo para reforçar aquele assunto. Por exemplo, esse caso de porcentagem, vou ter um linkzinho lá para falando sobre porcentagem, para você aprofundar mais nesse assunto. Certo? Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Que você seja aprovado e coloque aqui, vem aqui no canal dizer depois. Valeu!